E aí, pessoal, a prova 2 de Direito das Sucessões está batendo na porta? Então, essa análise rápida foi feita para quem está nessa reta final. A gente vai passar pelos conceitos mais importantes, organizar as ideias e focar naqueles pontos que com certeza vão aparecer na prova. Bora lá? Nosso mapa da mina para hoje é bem direto. A gente começa com o momento exato em que tudo se inicia, a abertura da sucessão. Depois, a gente descobre quem entra na fila para herdar, viu os problemas que podem aparecer no meio do caminho, como renúncia e exclusão. Daí mergulhamos nos testamentos e, para fechar, entendemos como funciona o inventário e a partilha na prática. É uma revisão completa, do começo ao fim. Bom, tudo, absolutamente tudo no direito das sucessões começa aqui, com o fato da morte. Ela é o gatilho jurídico que dispara todo o mecanismo da transferência de patrimônio. É o ponto de partida. Para a gente alinhar os ponteiros, o que é o direito das sucessões? Pensa assim, é o conjunto de regras que diz como o patrimônio de quem faleceu, ou seja, bens, direitos e até dívidas, que a gente chama de herança, passa para outras pessoas, os sucessores. Simples assim. Agora, vamos para o princípio mais importante de todos, a joia da coroa da matéria, o princípio da Saizine, lá no artigo 1784. A palavra mágica aqui é imediatamente. Não existe um vácuo nem por um segundo em que o patrimônio fica sem dono. No exato instante em que a pessoa morre, a propriedade já passa por uma ficção do direito para os herdeiros. Então, atenção, isso aqui é uma pegadinha clássica de prova. O inventário não transfere a propriedade, ele só formaliza algo que a lei já fez. A lei que vale, quem são os herdeiros, tudo isso é fotografado no exato momento do óbito. Grave isso. Certo, se a herança é transferida na hora, a próxima pergunta é óbvia. Para quem? Basicamente, existem duas grandes estradas que essa herança pode seguir. O sistema funciona assim, ó. Primeiro, o direito olha e pergunta: existe um testamento válido? Se a resposta for sim, a vontade de quem faleceu é soberana, claro, respeitando a parte obrigatória dos herdeiros necessários. Agora, se não tem testamento ou se ele é nulo, a gente cai na regra geral, a sucessão legítima. Aí é o próprio Código Civil que diz quem vai herdar. E essa ordem que a lei define, a famosa ordem de vocação hereditária do artigo 1829, isso despenca em prova. É como uma escada, quem está num degrau mais alto exclui quem está no de baixo. Primeiro, chamamos os descendentes. Se não tiver nenhum, aí sim chamamos os ascendentes. Sem descendente nem ascendente, o cônjuge ou companheiro leva tudo. E só se não tiver absolutamente ninguém, aí a gente busca os parentes colaterais, como irmãos e tios. Isso nos leva a uma das questões mais atuais e importantes de sucessões, que por muito tempo foi uma confusão danada. Qual é o lugar do companheiro ou da companheira na fila da herança? Olha só essa virada de chave. O Código Civil de 2002 tinha um artigo, o 1790, que dava um tratamento muito pior para o companheiro. Era super criticado. Mas aí, em 2017, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão histórica, disse: esse artigo é inconstitucional. E o resultado é equiparação total. Para fins de herança, hoje, casamento e união estável têm o mesmíssimo valor. E por que o STF decidiu assim? Porque diferenciar as famílias feria princípios básicos da nossa Constituição, como a igualdade e a dignidade. Foi um passo gigante para reconhecer que não existe família de primeira e segunda classe. Para a prova, a regra é cristalina. Os direitos são iguais. Ponto final. Ok, mas a vida não é sempre um caminho reto, né? E na sucessão também não. Às vezes, o herdeiro simplesmente não quer a herança ou, em casos bem mais graves, ele é impedido de recebê-la. Vamos olhar essas complicações. A aceitação é o sim do herdeiro. É quando ele confirma aquilo que a Saizine já fez automaticamente. Esse sim pode ser dito com todas as letras ou pode ser percebido quando o herdeiro começa a agir como dono. Já a renúncia é o não obrigado. E atenção, é um ato super formal, tem que ser feito por escritura pública ou no processo. E o efeito é como se o herdeiro nunca tivesse existido naquela sucessão. Agora, um ponto que o examinador adora para confundir todo mundo: a diferença entre indignidade e deserdação. Pensa assim, a indignidade é uma punição que a própria lei impõe por atos gravíssimos. Ela pode atingir qualquer herdeiro, mas precisa de uma sentença judicial. Já a deserdação é um ato de vontade de quem morreu. É a pessoa que, em seu testamento, exclui um herdeiro necessário, explicando o porquê com base nas causas da lei. Cuidado com esses detalhes. E já que a gente falou tanto em testamento, vamos mergulhar agora na sucessão testamentária. É aqui que a autonomia, a vontade de quem se foi, fala mais alto.
O nosso código traz 3 tipos principais de testamento. O público é o mais seguro de todos, feito no cartório com todas as formalidades. O cerrado, que também é chamado de secreto, é aquele misterioso que só é aberto depois da morte. E o particular é o mais simples de fazer, mas também o mais arriscado, porque precisa de 3 testemunhas e de uma confirmação do juiz depois. Cada um tem regras bem rígidas. E aqui vai uma dica de ouro para a prova. O testador pode querer colocar umas amarras nos bens, tipo dizer que não podem ser vendidos. Mas, se esses bens fazem parte da legítima, a parte obrigatória dos herdeiros necessários, o artigo 1848 é claro. Ele precisa apresentar uma justa causa no testamento. Não basta proibir, tem que explicar muito bem o porquê. Finalmente chegamos na parte prática. Como essa transferência de patrimônio é organizada e oficializada? É aqui que entram o inventário e a partilha. O inventário judicial segue um roteiro bem definido. Primeiro tem a abertura, que tem um prazo de 2 meses depois da morte. Depois, o juiz nomeia o inventariante, que vai administrar o espólio, que é esse bolo de bens antes de ser dividido. Esse inventariante apresenta a lista de herdeiros e bens, tudo é avaliado, o imposto é calculado e, no fim, o juiz dá a sentença de partilha dizendo o que vai para cada um. Uma distinção que você precisa saber tanto para a prova quanto para a vida é entre o inventário judicial e o extrajudicial. O extrajudicial é uma maravilha, muito mais rápido, feito direto no cartório. Mas tem um checklist. Todos os herdeiros têm que ser maiores e capazes, tem que ter acordo sobre tudo e não pode ter testamento. Faltou um item dessa lista, não tem jeito, o caminho é o judicial. Isso é um prato cheio para questões práticas. E olha, ser inventariante é uma responsabilidade e tanto. O Código de Processo Civil lista várias situações que podem levar à remoção da pessoa do cargo. Basicamente, se a pessoa for enrolada, não cuidar direito dos bens ou, pior ainda, tentar esconder patrimônio para levar vantagem, ela pode ser tirada da função. A gestão tem que ser séria e transparente. Ufa, chegamos ao fim da nossa revisão. Agora vamos amarrar tudo e consolidar os pontos que tem que estar na ponta da língua para a prova 2. Certo checklist final para a prova. Número 1, Seisene, a transmissão é instantânea com a morte, não esquece. 2. A ordem de vocação hereditária do 1829 é a espinha dorsal de tudo. 3. Cônjuge e companheiro têm direitos iguais, sem discussão. 4. Saiba diferenciar na vírgula as causas de indignidade deserdada. E 5. Conheça os requisitos do inventário extrajudicial para saber quando usar. Dominou isso? Já é meio caminho andado para uma nota excelente. E para fechar, uma reflexão para a gente pensar além da prova. Essa regra da justa causa para restringir a herança, ela é um avanço, fazendo com que a propriedade cumpra sua função social e não fique parada à toa? Ou é uma intromissão exagerada na liberdade de quem trabalhou a vida toda para construir aquele patrimônio? É o eterno cabo de guerra entre o interesse individual e o coletivo. Uma ótima questão para refletir. Agora, foco total e bons estudos.